Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Matemática Superior. Hoje nós vamos para a aula 15 da disciplina Equações Diferenciais, que está sendo ofertada remotamente pelo Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, campus Montes Claros. Os alunos já estão chegando, vamos lá recepcioná-los? Bom dia, pessoal. Quem já estava na sala esperando, Gilmar, Nicole, Jorge, Bruna, Nicolas Priosi, Vitor. Joia? João. Beleza, graças a Deus. Quem mais chegando aqui? João Pedro, José Felipe, Alicia, Sávio. Quem mais? Nayane chegando agora. Bom dia, Nayane. Ana Tereza. Bom dia, Ana, chegando também. Rafaela. Bom dia, Rafaela. É o Vitor aparecendo ali, beleza? Por enquanto só nós dois. Natália chegando. Bom dia, Natália. Sabrina também chegando. Bom dia, Sabrina. Ler o conteúdo da aula de hoje? Viram que a gente vai mudar, inclusive mudamos de livro. A Gilmar aparecendo ali também. Nicole falou sim. Inclusive a gente vai mudar, vamos mudar um pouco. Rafaela falou sim, Natália sim. A gente vai mudar hoje a perspectiva um pouco do curso. Logicamente a gente vai continuar falando de equações diferenciais, né? Porque o curso é de equações diferenciais, mas hoje a gente vai começar a preparar o terreno para a parte final do curso. Então, a parte final do curso em que a gente vai apresentar as três equações principais da EDP, né? Equação do calor, da onda e de Laplace. Então, hoje a gente vai começar a preparar o terreno para poder introduzir essas três equações, essas três EDPs. Logicamente, a gente vai utilizar um método chamado separação de variáveis, e quando a gente utilizar esse método, vocês vão ver que as EDPs vão se transformar em EDOs, né? Ou seja, aquelas equações diferenciais com coeficientes constantes de segunda ordem, que a gente resolveu lá no final da primeira prova, eu acho, né? Caiu na primeira prova, inclusive. Vai aparecer novamente. E aí sim, a gente vai usar o conhecimento que a gente sabe de EDO. Laura chegando. Bom dia, Laura. Para poder resolver as EDPs, encontrar a solução para as equações diferenciais parciais. A Ariane também chegou aqui. O que vocês acharam? Essas duas primeiras páginas aí foi ruim de ler, né? Porque só tinha história nessas duas primeiras páginas. Só uma contextualização de onde surgiu. A Natália falou que gostou. Bom dia, Laura. É só para permear vocês, para situalizar o problema, né? Onde que surgiu, esse tipo de coisa. Que a gente vai falar das... Logicamente, no curso de cálculo 2, a gente fala dos polinômios de Taylor, né? Quem foi Taylor e por quê, onde que usa, como que a gente aproxima a função utilizando o polinômio, Iago chegando. E aqui a gente vai utilizar uma maneira diferente, né? Vamos usar a série chamada de Fourier. Essas séries de Fourier, elas vão, não sei se vocês já chegaram a ler o conteúdo, elas vão fazer aproximação utilizando senos e cossenos. Cleverson chegando. Bom dia, Cleverson. Então, ao invés de utilizar, por exemplo, a derivada da função, lembra de Taylor, né? Usava fn, a derivada enésima, aplicada no ponto, dividido por n fatorial, como os coeficientes da série. Aqui a gente vai utilizar, vamos precisar de três coeficientes. É o que a gente vai chamar de A0, AN e BN. Então, a gente vai ver como determiná-los, né? Não é nada de especial, mas a gente vai utilizar bastante integração por partes. Isso é fato. Depois a gente vai ver por que integração por partes. Bom, já somos 20. Podemos começar, né? 10 e 4. A aula de hoje, aula 15. Então, a gente vai falar hoje a respeito das séries de Fourier. Hein? Eu coloquei aqui história e definição. Na verdade, a aula de hoje é só isso. É pouquinha coisa mesmo na aula de hoje.
A gente vai só falar um pouquinho da história e quem é que foi, né? Esse francês aqui, tá aparecendo aqui. Encontrei essa figurinha aqui na internet. Logicamente, uma pessoa que vive nesse tempo aqui, ó, não tinha muita, tipo assim, foto, igual a gente tem hoje, né, de WhatsApp, essas coisas, não tinha, né, tipo, não tinha máquina fotográfica, esse tipo de coisa, né, então as figuras geralmente era pintada a óleo, né, tipo, era a mão mesmo, tinha hora, né, até a invenção da máquina fotográfica e tal. Então, esse Jean-Baptiste Joseph Fourier, ele viveu na época de Napoleão. Napoleão acho que é mais famoso, né, todo mundo já ouviu falar de Napoleão, né, quem estudou história, né, para quem, inclusive, trabalhou, tá vendo? Na França e no Egito, ocupado pelos franceses. Aqui tem uma parte que eu não sei, eu confesso para vocês que a parte da história aqui, das guerras, esse tipo de coisa, eu não sei muito a respeito, né? Mas o que acontece? Esse fato dele ter trabalhado para Napoleão não foi o que a gente interessa aqui, né? Na questão do exército, nem nada, não. O que a gente vai estar interessado aqui é onde ele ficou imortalizado, né? Ou seja, Caio chegando aqui. Que foi pelas séries trigonométricas, tá vendo? Essas séries trigonométricas que foi inserido em 1807 e até hoje, né, a gente utiliza a série chamada séries de Fourier, né? Então, aqui ele coloca que são uma verdadeira dádiva, né, para quem precisa descrever uma função, que aqui o objetivo de toda série, que fique claro isso aqui, o objetivo de toda série é transformar uma função talvez mais complicada de se trabalhar em uma coisa mais maleável, de forma que você pode aproximar essa coisa mais complicada daquilo que seria mais simples de trabalhar. Então, o objetivo é descrever uma função mais ou menos complicada de uma forma mais simples, né? Então, o objetivo da série de Fourier, a série de Taylor, de Maclaurin, né, quando é centrada no zero, tem por esse objetivo. Beleza? Viveu relativamente bem, né, de 68 de um século até 30 de outro século, né? Então, para essa época aqui é considerado uma pessoa que teve, talvez dava até para tocar o meme do caixão, né? Teve uma vida plena, né, digamos, né? Tipo, pode até comemorar, né, nesse sentido, né? Ele estudou essas séries aqui na tentativa de resolver a equação da onda. A equação da onda a gente vai ver mais para frente, né? Aqui tem a teoria matemática da condução do calor, que esse era o título em francês, né, do trabalho que ele teve. Ele explicitou os coeficientes das séries, tá vendo? Que ficou conhecido, a gente vai ver nesses coeficientes, que ficou conhecido como os coeficientes de Fourier. Embora Euler, que era outro matemático, né, já conhecesse o formato dos coeficientes. Olha aqui, se vocês pegarem, por exemplo, a biografia dele, estudar quem foi Euler, vocês vão ver um monte de coisa que ele fez, né? Então, escreveu uma série de senos e cossenos para várias funções. Então, a gente vai ver que a série de Fourier ela vai estar baseada em senos e cosseno. De um ponto de vista moderno, os resultados da série de Fourier, embora muito importantes. Então, o que acontece? O nome, por mais que Euler já sabia, então, o nome que ficou mesmo desses coeficientes, eu já conhecia a respeito deles, mas ficou como Fourier, né? Aí o que acontece? Faltou, na verdade, rigor matemático, né? Que esse rigor matemático só foi trazido até a gente aqui, ó, no início do século XIX. Então, geralmente assim, né? Quando você faz alguma coisa, produz alguma coisa em matemática, tem hora que mais na frente esse resultado ele é refinado, digamos, né? Ele é igual, por exemplo, a invenção do cálculo, né? Com Cauchy, ó, com Leibniz e Newton. Aí depois Cauchy ele dá uma refinada a respeito, né? Nessa teoria que a gente chama hoje de análise matemática, né? Que é a teoria precisamente do curso de cálculo 1, né? De limite, derivada e integral. Então aqui eu tenho Dirichlet, esse Dirichlet vai aparecer lá na frente, inclusive a gente vai colocar alguns contornos para a equação do calor como sendo as condições de Dirichlet. A gente vai ver dois tipos, Dirichlet
e de Neumann para condução do calor numa barra. Então, ele foi um pouco contemporâneo aqui, né, de Fourier, tá vendo? Fourier morreu em 1830. Então, aqui tem 25 anos, né? Por mais que tenha a parte de criança e tudo aqui, mas tem 25 anos aqui de interseção. Esse aqui viveu pouco, né? Em 59 já morreu. Então, ele foi um dos primeiros a reconhecer que nem toda função poderia ser representada por uma série de Fourier, né? O fato que Fourier acreditava que aconteceria. Então, obteve uma condição suficiente para a validade da representação a partir da série estudada. Na verdade, foi através de algum exemplo que ele descobriu que não era possível isso ser o que Fourier acreditava, né? Aqui, em um trabalho de 1829, né, Dirichlet dá a primeira demonstração rigorosa de que a série de Fourier de uma função f, ela converge em cada ponto x para a média aritmética dos limites laterais. Esse aqui vai ser um dos teoremas que a gente vai ver no curso. Então, se a função for contínua, você vai ver que a série de Fourier, ela vai dar a imagem vai dar exatamente pela série e pela função, ele vai ser exatamente igual. Agora, se a função for descontínua num ponto, por exemplo, imagine uma função do tipo salto. Então, o que acontece? A série de Fourier, ela vai convergir para o ponto médio. A gente vai ver esse teorema aqui no finalzinho, não sei se na aula de hoje ou na aula de amanhã, a gente vai ver esse teorema aqui, né? Ele vai convergir para a média aritmética dos limites laterais, porque se é do tipo salto, então significa que o limite lateral à direita a direita e a esquerda, eles estão bem definidos, né? Ou seja, basta somar os dois e dividir por 2, né? E dar o ponto médio. Então, nesse trabalho aqui, Dirichlet dá origem ao conceito de função de como a gente utiliza hoje, né? Aqui vai aparecer outro matemático importante na história, um dos poucos alunos que Gauss aceitou. Na época lá, eles falavam que era tipo como se fosse um discípulo, né? Tipo assim, alguém que estudava com outro, né? Então, aparentemente, por influência de Dirichlet, aqui tem rima, aqui também a gente usa soma de rima até hoje, né? Em cálculo 3, por exemplo, tem a soma dupla, soma tripla, né? Para integrais, né? Aqui tá vendo que o Riemann nasceu um pouquinho antes de Fourier morrer, né? Fourier morreu em 1830, e ele viveu muito pouco mesmo, né? Ele viveu de 26 até 66, né? Do século XIX aqui. E ele se interessou pelos estudos das séries trigonométricas. Então, aqui ele estudou integral, né? Ou seja, o que a gente sabe hoje de integral, né? Da forma onde que a gente faz partição de intervalo, a soma de Riemann, né? Que a gente estuda hoje. Aqui vai aparecer outro matemático, Raymond, tá vendo? Ele construiu uma função cuja série de Fourier divergia em um dado ponto, e mais tarde ele mesmo construiu uma função cuja série divergia em um conjunto denso. O que significa isso? Primeiro um ponto, depois um conjunto denso, significa que... O que é denso aqui? Significa que qualquer ponto que você pega, você consegue escolher vizinho tão perto dele quanto você deseja. Ou seja, uma coisa bem povoada mesmo, né? Nessa ideia, né? Aqui tem o Ferrer, né? De 1880 mais tarde, né? Até 1959, que criou exemplos mais simples, né? Do que foi dado pelo Raymond aqui, né? Aqui tem o Weierstrass, outro matemático, né? Outro alemão, que deu o primeiro exemplo de uma função contínua sem derivada em algum ponto. Umas coisas meio curiosas, né? Tipo assim, logicamente eu estou falando bem por superficial a história, logicamente eu não estou citando que funções foram essas aqui nessa parte da história, mas se vocês tiverem interesse, podem buscar a respeito dos exemplos, né? Aqui, observei, deu o primeiro exemplo de uma função contínua sem derivada em ponto algum, sendo tal função definida por uma série trigonométrica que converge uniformemente. Ou seja, portanto, uma série de Fourier. Aqui a gente não pode esquecer do doidinho da matemática, digamos, o doidinho da matemática, eu falo porque ele teve um final de manicômio, né? De doidura mesmo, né? O George Cantor, né? Da teoria de conjuntos, aqui vocês já viram falar dele, né? Do Cantor.
ele é mais para frente um pouquinho, ele entra aqui no século XX, tá vendo? O qual teve grande influência pelo trabalho de Dirichlet, investigou o problema de unicidade da representação de funções por séries trigonométricas. Então, tais influências foram decisivas para a definição de números reais como sequência, né? A gente estuda isso aqui lá no cálculo 2, né? Sequência de números racionais, e para a criação da teoria de conjuntos, que talvez é o que é mais famoso, talvez, né? De Cantor, né? Quando se fala de Cantor, você lembra de teoria de conjuntos. O que mostra o quão importante para o desenvolvimento da fundamentação teórica da matemática foi a teoria da série de Fourier. Então, aqui, ó, é uma das teorias mais importantes da análise depois. Então, qual que é o objetivo dessa introdução aqui? Mostrar para vocês que o que a gente vai estudar a partir de agora, o que a gente vai definir, ela é de grande importância para a matemática. Então, uma coisa que Fourier e Euler trabalhou lá no início do século XIX, 1800 e alguma coisa, né? Talvez até menos, né? Aqui, deixa eu ver. Aqui, ó. Século XVIII, né? Século XVIII, século XIX. Então, uma coisa lá de antigamente, ela repercute na matemática que a gente utiliza hoje em dia, passando por esses matemáticos. Logicamente, eu não citei todos aqui, né? Isso aqui é bem resumido. Mas é só para mostrar para vocês o que a gente vai estudar aqui a partir dessas chamadas definições importantes e depois realmente definir a série de Fourier propriamente dita, é de uma relevância importante, de grande relevância, né, para o contexto da matemática. Tudo bem até aí? Cansativo esse converseiro todo, né? Ô, Valdomiro. Oi. E qual que é o exemplo de função do Weierstrass, por assim? Então, aí que eu falei para você, eu não cheguei a pesquisar, para ser sincero para você, né? Que é uma coisa bem inusitada, né? Uma função contínua, sem derivada em um ponto algum, de cabeça, assim, eu não sei qual que é, não. Eu olhei aqui, vou mandar no grupo, é um fractal. É um fractal? Isso, vou mandar aqui no grupo. Beleza, ótimo, a Gilmar já ajudou aí, Vitor. Um fractal, ó. É aquelas questão de como é que fala? De repetição, né? Eles têm uma espécie de... Ó, o Gilmar mandou aqui. Eles têm uma ideia de repetição, né? Como se fosse uma sequência que vai repetindo, né? Então, eu não cheguei a pesquisar a respeito, não, Vitor, para ser sincero, né? A respeito de qual que era a função, não. Eu só coloquei mesmo a história aqui, porque como não era bem de interesse da gente ver o que eles realmente fizeram em si, né? Estudar a matemática mesmo, era só para mostrar o contexto onde as séries de Fourier iriam impactar no desenvolvimento. Então, por isso que eu não cheguei a colocar, e para o curso também não ficar muito denso, né? No sentido de outras informações que talvez a gente não iria utilizar. Tá, então agora vamos para a parte matemática, né? Depois da parte histórica, a gente tem a parte matemática, a gente começa com definição de uma função seccionalmente contínua, que é a mesma, ou contínua por partes, que é a mesma definição lá do curso de cálculo 1. Então, uma função ela é dita seccionalmente contínua se ela for contínua no intervalo, exceto possivelmente no número finitos de pontos, no quais os limites laterais existem. Então, uma função que existe descontinuidade do tipo salto em uma quantidade finita de pontos do seu domínio, né? Aqui entre A e B, eu posso ter uma quantidade finita de pontos aqui em que ela não é contínua. Deixa eu ver se tem um desenho aqui. Tem não. Mas seria uma coisa assim, quer ver? Imagina que você tem uma função aqui. Lembra lá quando a gente estava falando de função degrau unitário? Era aquela mesma ideia lá, né? Você tinha assim de A até B. Aí imagina que você tinha um ponto aqui, T0, T1, T2. Aí de A até T1 era uma lei, de T1 até T2 era outra lei, e de T2 até B, ficou meio fora de proporção aqui, até B é outra lei. Então aqui é uma função seccionalmente contínua. Por quê? Porque nesse ponto aqui, ó, ela não é contínua, tá vendo? E nesse ponto aqui também ela não é contínua. Mas como são dois, então a gente classifica isso aqui como função
seccionalmente contínua ou contínua por partes. Por que contínua por partes? Porque se você pegar em cada um desses intervalos aqui, ó, de A até T1, de T1 até T2, de T2 até B, elas são realmente contínuas nesses pedaços. Mas na extremidade aqui, no T1 e no T2, elas não são contínuas, beleza? Então, isso é uma função seccionalmente contínua. Ok? Ela é contínua, tá vendo? Se for em todo o intervalo AB, então vamos considerar funções, duas funções contínuas por partes iguais, elas só diferem possivelmente nos pontos de descontinuidade. Isso é interessante porque, lembra quando a gente estava estudando lá em transformada de Laplace? Se uma função é fg, se elas fossem diferentes nos pontos de descontinuidade, elas possuíam a mesma transformada de Laplace, não era? Por quê? Porque a transformada de Laplace, como ela é uma integral, a gente poderia fazer a integral da soma, né? Soma das integrais, e a gente pegaria só o pedaço, né? O interior dos intervalos. Então, por isso que elas eram consideradas ter a mesma transformada de Laplace. Ficou claro o que é seccionalmente contínua? Ou contínua por partes? Beleza. Outra definição. O que é uma função periódica, né? Por que eu estou entrando nesse mundo de periodicidade? Porque a gente vai introduzir funções senos e cossenos que a gente sabe ser periódica. Então, uma função ela é dita periódica se de período P, por exemplo, quando você calcula a imagem, imagina que você calculou a imagem aqui no ponto T, qualquer. Então, a imagem aqui deu isso aqui, ó, f de t. Aí passou um determinado período, que eu estou chamando de P. Então, logicamente, aqui eu vou ter o ponto T mais P, não vou? Agora, o que eu estou falando para vocês? Que essa função, se ela for periódica de período P, a imagem aqui, ó, desse ponto T mais P, ela pode fazer qualquer coisa. Digamos isso. A imagem no T mais P, ela volta para ser a mesma imagem. Aí o que acontece? Quando ela passar mais um P aqui, ó, ou seja, aqui eu vou ter um T mais 2P, não é? Passei mais um P para frente, ela vai fazer o mesmo formato. E o T mais 2P vai ter a mesma imagem, beleza? Então, isso é uma função periódica. As mais simples que a gente conhece é quem? O seno, o cosseno, não é? Periódica de período 2π. Ou seja, a cada 2π, vocês vão ver que aquele formato da função seno do cosseno, eles vão se repetir, o mesmo grafo, né? O mesmo traço da função. Aqui tem um exemplo. Seno de n, esse n aqui, ó, ele pode ser, sei lá, o caso mais simples que a gente conhece é se eu pegar o n igual a 1. Se eu pegar o n igual a 1, a gente sabe que a função seno de t, ela é periódica de período 2π, não é? Então, se você pega o n igual a 1, tá vendo? O p vai dar exatamente 2π. Se você pega o n igual a 2, o que significa o seno de 2t? A função seno de 2t, o que vai acontecer? Ela é como se você pegasse a função seno de t e comprimisse ela pela metade. Então, o que acontece? Como o argumento ficou o dobro, então significa que ela vai fazer aquele mesmo traço que ela faria de 0 até 2π, ela vai completar esse serviço exatamente aí. O que o Gilmar falou, em π, ou seja, só num pedacinho aqui, ó, porque você vai dividir por 2 aqui, ó, não é? O n vai ser 2, então vai ficar o período π. Então, de fato, se você coloca esse n aqui como sendo qualquer número, quando você calcula a imagem do f de t mais p, tá vendo? Se você pega exatamente esse p aqui para ser o período, tá vendo? Então, seno de n, tá vendo? Colocando no lugar do t aqui, eu vou colocar t mais p agora, não é? Jogando na função aqui, a imagem, estou colocando t mais p no lugar desse t aqui, ó. Faz a conta, distribui, né? Ou seja, no lugar desse p aqui eu troco por 2π sobre n, então aqui vai ficar nt, aqui vai ficar esse vezes esse, vai dar quanto? Vai cortar o n, não vai? Então aqui vai ficar o quê? Vai ficar seno de nt mais 2π. Como, ó, aqui você pode usar aquela fórmula lá da trigonometria, que é o seno de nt vezes o cosseno de 2π mais o seno de 2π vezes o cosseno de nt, não é? O seno da soma. Essa parte aqui toda zero, porque o seno de 2π é 0 e o cosseno de 2π é 1. Beleza? Então, voltou exatamente isso aqui, é exatamente o f de t original. Então, de acordo com a definição,
esse período aqui, ele está de acordo com, para ser o período, né, dessa função seno de n, nt. Ficou claro? Ficou? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma função f de t, contínua por partes. Ela não precisa ser contínua em... Ela pode ser seccionalmente contínua, né? Já serve. É uma hipótese mais fraca do que ser contínua em todo ponto, né? Eu preciso que ela seja contínua por partes e eu vou pedir que ela seja periódica de período 2L. Então, se ela for contínua por partes e for periódica de período 2L, nós temos a seguinte definição, que talvez seja o carro-chefe da aula de hoje, né? A definição de como que a gente constrói uma série de Fourier para a função f. Então, aqui eu tenho uma função f, tá vendo? Ou seja, ela está indo de menos L até L. Ou seja, o que a função f faz aqui entre L, logicamente, se ela é periódica de período 2L, essas imagens aqui coincidem. Não sei como é que é essa função f, mas eu sei o seguinte, essa função aqui, ó, ela é contínua por partes. Nesse caso aqui, eu fiz até uma contínua, né, no desenho. Então, a série de Fourier para essa função ela é definida dessa forma, tá vendo? Eu coloquei SF de T, isso aqui é a série de Fourier, ok? Esse símbolo aqui, em T. Isso aqui ficou A0 sobre 2, mais o somatório com N começando do 1 de AN vezes o cosseno de NPT sobre L, mais BN começando do 1 também. Porque quando você começa do zero, se você começasse do zero aqui, ó, concorda que aqui se eu pegar o t igual, o n igual a zero, eu ia ter seno de zero aqui? Seno de zero é zero, não é? E cosseno de zero aqui dá quanto? Dá 1, né? Concorda que aqui ia ser o A0? Ia sobrar só o A0? Então, por isso que eu já coloquei esse A0 aqui do lado de fora, né? Aí você pergunta, por que você dividiu por 2? Mais na frente a gente vai ver o porquê de dividir por 2, só para poder ter uma espécie de, digamos, de lógica entre os três coeficientes, para padronizar os três coeficientes, A0, AN e BN. Então, essa aqui é a definição da série de Fourier, tá vendo? Eu preciso determinar quem é o coeficiente A0, eu preciso determinar quem são os coeficientes AN, e eu preciso determinar quem são os coeficientes B, BN. Lembra da série de Taylor? Tinha assim, né? AN, x menos A elevado a N, né? E a gente descobria que esses AN aqui era exatamente a derivada enésima aplicada no ponto A dividido por N fatorial, não era? Para ser a minha série de Taylor, né? Quando você pegava esse A aqui, que era centrada como sendo zero, a gente tinha a série de Maclaurin. Ok? A gente estudou isso aqui no curso de cálculo 2. Agora, a gente vai determinar quem é o A0, quem é o AN e quem é o BN. Tá. Para isso, a gente vai precisar de algumas fórmulas lá do cálculo 1. Essas fórmulas que estão aqui, ó, eu não demonstrei elas, eu não fiz a conta, mas vocês podem fazer, não é difícil fazer a conta para essas integrais aqui, ó. Aqui embaixo, inclusive, tem até a dica de quais são as identidades trigonométricas que vocês vão utilizar para poder... Tá vendo que aqui, essa primeira integral aqui, você tem um cosseno vezes um cosseno, não tem? Então, basta chamar essa coisa toda aqui de A, essa coisa toda aqui de B, tá vendo? E utilizar essa fórmula aqui, ó, cosseno de A vezes cosseno de B. Então, você vai trocar por metade do cosseno de A menos B, tá vendo? Subtrai essa coisa que você chamou de A aqui, dessa coisa que você chamou de B. Você vai ver que vai colocar algumas coisas em evidência, beleza? E aí você vai ficar com a integral da soma, tá vendo? Meio da integral dessa parte aqui, mais a integral dessa parte aqui. A primitiva disso aqui vai ser um seno, vezes algum fator para compensar a derivada de dentro, beleza? Vai ser uma primitiva simples. Então, vocês vão fazer essas contas e vocês vão encontrar. Observe que essas integrais, elas são todas definidas em intervalo simétrico, de menos L a L. Então, eu tenho um cosseno vezes um cosseno.
Esse camarada aqui, ele vai valer 0, essa integral vai dar 0, quando esse M de Maria aqui, ó, for diferente desse N de Nair. Aqui, ó. Se o M for diferente de N, vai dar 0, tá vendo? E se eles forem iguais, então significa que eu vou ficar com cosseno ao quadrado, não vou? Se o M vai ser igual a N, eu vou ficar com cosseno ao quadrado de N ou M, tanto faz, né? Πt sobre L. Aí, o que acontece? Cosseno ao quadrado de, por exemplo, mπt sobre L. Você vai ficar com essa integral aqui, ó. Essa integral aqui, vocês utilizam aquela fórmula de recorrência, né? De cosseno ao quadrado. Você pode pegar cosseno ao quadrado de t como sendo 1 mais cosseno de 2t sobre 2. Para poder fazer a integral, beleza? Para poder encontrar esse L aqui, ó. Ou seja, a resposta sua vai dar L. Já o seno vezes seno, ele vai na mesma toada, tá vendo? Ele vai valer 0 também, se for diferente. E ele vai valer L se for igual. Já agora, quando eu tenho seno vezes cosseno, aí, independente se o M é igual a N ou se é diferente, o resultado sempre vai dar 0. Ok? Isso aqui mais na frente a gente vai ver uma explicação para isso. Por quê? Porque a gente sabe que a função seno ela é ímpar, a função cosseno ela é par, multiplicação de ímpar com par vai dar ímpar, função ímpar definida em intervalo simétrico, integração, 0. Beleza? Mais na frente a gente vai ver propriedades de funções pares e funções ímpares. Mas por enquanto você pode fazer essa conta aqui utilizando seno vezes cosseno, tá vendo? Utilizando essa fórmula aqui, ó. Que você vai chegar em 0 também. Ok, gente? Essas fórmulas do cálculo 1. Por quê? Porque eu vou precisar, a Ariane falou ok, eu vou precisar dessas fórmulas agora para determinar os coeficientes. Bom, que é o que a gente vai fazer aqui na subseção 5.3, determinar os coeficientes da série de Fourier. Então, o que acontece? Então, eu vou começar pelo A0. Então, observe, só vou colocar a minha série, caçar um lugarzinho aqui para colocar ela, a minha série, para não ficar... vou escrever ela aqui. Ó, quem que é a minha SF de T? Era um A0 sobre 2, mais um somatório de AN vezes um cosseno de NπT sobre L, N começando 1 a mais infinito, mais um somatório de um BN vezes um seno de NπT sobre L. Com N também variando de 1 até mais infinito. O que eu fiz? Aqui eu integrei termo a termo, ou seja, integrei dos dois lados. Quando eu integro dos dois lados, ó, observe que isso aqui eu estou querendo pegar a minha f de t e aproximar pela minha série de Fourier, beleza? Então, quando você pega isso aqui, ó, e integra de menos L até L, se você vai integrar aqui de menos L até L, você vai integrar aqui de menos L até L, você vai integrar aqui também de menos L até L, você vai integrar aqui também de menos L até L, não vai? Dos dois lados? Integral da soma, soma das integrais. Então, essa parte aqui é por causa disso. Essa parte aqui tá aqui, tá vendo? Essa integral aqui, eu tenho integral da soma, não tem? Eu sei que a integral da soma é a soma das integrais. Então, a integral estaria do lado de fora aqui, não era? Aí, o que eu fiz? Eu passei ela para o lado de dentro. Por quê? Porque eu sei que a integral da soma é a soma das integrais, beleza? Então, quando eu passei essa integral aqui para dentro, observe que o AN não depende de T. Então, ele saiu para fora da integral. Tranquilo? E aí eu fiquei com quem? Eu fiquei com a integral desse cosseno aqui, ó. Eu tinha um cosseno aqui, não tinha? Integral do cosseno. Agora, não vamos, por enquanto, preocupar com essa conta que está aqui. Eu vou voltar nela depois. Eu integrei. Falta eu integrar o seno aqui também, não falta? Integral aqui do seno, essa parte aqui, integral da soma dos BN. Da mesma maneira, eu passei a integral para dentro, tá vendo? O BN saiu para fora da integral. E eu fiquei com a integral do seno. Agora, vamos ver quanto que vale essas primitivas.
Vocês concordam que a primitiva do cosseno de npt sobre L é seno de npt sobre L? Por quê? Porque a derivada vai dar o cosseno, não vai? Mas quando você derivar essa parte aqui, ó, vocês concordam que vai ter a derivada de dentro, não vai? E a derivada de dentro, vocês concordam que é np sobre L, derivada em relação a t? Então, por isso que eu coloquei esse L sobre np aqui, ó. Por quê? Porque aqui quando você coloca L sobre np, o que acontece? Exatamente, corta, né? Então, isso aqui é uma primitiva variando de menos L até L. Quando você pega esse L e coloca aqui no lugar do T, você concorda que esse L aqui vai cortar com esse L? Substituindo os intervalos de integração? Vai sobrar seno de NP, não vai? O seno de NP, múltiplo de 180, o seno zero, não zero? Quando você substitui o menos L, vocês concordam que vai ficar seno de menos NP? Por que menos NP? Porque agora é menos L, né? Substituindo no lugar do T. Mas só que o seno é a função ímpar, não é? Então, seno de menos NP é a mesma coisa de menos o seno de NP. O menos pode sair para fora, não pode? Novamente, o seno dos múltiplos 180 é zero. Então, por isso que isso aqui morreu, né? Deu zero. Zero vezes esses números que estavam aqui, ó. Então, essa parte toda aqui morreu. Deu zero. E essa parte aqui, ó, quem é a primitiva do seno? Vocês concordam que a primitiva é menos o cosseno, né? Porque a derivada do menos o cosseno vai voltar no seno. Novamente, eu coloco esse termo aqui, por quê? Por causa da derivada lá dentro. Tranquilo? Agora, quando você substitui aqui, ó, L e... Ó, você tem menos L sobre NPI. Vamos substituir agora o L aqui, ó. Vai ficar cosseno de NP, concorda? Substituindo o L no lugar do T. Menos, vou substituir menos L agora, né? Então vai ficar cosseno de menos NP. Substituindo o L e o menos L, certo? O cosseno é par, não é? Se o cosseno é par, eu posso colocar... Isso aqui é a mesma coisa, não é? O cosseno de menos NP é igual ao cosseno de NP positivo. Então, ficou ele menos ele. Então, zero, tá vendo? Ele menos ele mesmo. Então, por isso que deu zero. Então, o que sobrou? Sobrou só esse termo aqui, ó. Essa integral aqui eu sei calcular, não sei? Quem que é o A0 sobre 2, inclusive, é constante. Pode sair para fora da integral, né? Então, vai ficar A0 sobre 2. A primitiva vai ser T, com T variando de menos L até L. Então, vai dar A0 sobre 2. E aqui dá quem? L, no lugar do T, menos L, né? L menos L dá 2L, concorda? O 2 vai cortar com esse aqui, ó. Então, vai ficar A0 vezes 2L sobre 2. Então, o 2 corta. Então, por isso que sobrou o quê? A0 vezes L. Então, o que eu cheguei à conclusão? Eu cheguei à conclusão que essa integral aqui, ó, que a gente começou a história com ela do lado esquerdo, eu integrei dos dois lados, não foi? Então, essa integral aqui que eu comecei a história, ela vale exatamente A0 vezes L. Então, quem que é o A0? Basta eu dividir por L dos dois lados. Beleza? Isolando o A0. Ficou claro, gente, como é que a gente determina o L, ó? O A0? Pessoal do chat aí, ficou claro? O Cleverson falou sim. O Vitor e o Gilmar aqui eu tô vendo e os outros não. A Ariane também falou sim, Laura sim, Alicia sim, Nicole também, Caio também. O Carlos Henrique falou aham, a Nayane também. Então tá ótimo. Bom, então determinamos o A0. Ok? É uma fórmula que vocês não vão poder esquecer, né? Como determinar o A é 0, AN e BN. Vocês vão precisar disso aí o tempo todo, né? Então, esse aqui é o A0. Agora, o que eu vou fazer? Qual que é a tramóia, digamos, para poder encontrar o AN e o BN? Então, agora, o que eu vou fazer? Lembra que lá no início eu calculei a integral da função f, não foi? E calculei a integral da série de Fourier. Agora, antes de fazer isso, eu vou multiplicar todo mundo por esse termo, ó.
concorda que eu não vou alterar, né? Se eu vou multiplicar do lado esquerdo e do lado direito, tá vendo? Eu peguei a minha F que eu tinha, multipliquei por esse camarada. A série de Fourier, eu peguei o meu primeiro coeficiente e multipliquei pelo mesmo camarada, M de Maria, tá vendo? Peguei aqui, ó, esse aqui é o original, multipliquei por esse camarada aqui, ó, que não existia. E aqui também multipliquei o outro termo por esse camarada, tá vendo? Cosseno de M de Maria fixo. É um fixo, porém tá livre, né? É meio contraditório o negócio, porque a partir do momento que você escolhe esse M igual, você pode escolher ele como sendo qualquer valor, entendeu? 100, 200, 400, ele tá livre para você escolher qualquer valor. A partir do momento que você escolhe aquele valor, ele vai determinar o coeficiente. Pode falar, Vitor? O Valdomiro, se esse termo vale L, o resultado seria ANL. Então, mas só que acontece? O N, nesse caso aqui, ó, como é igual, se você coloca esse camarada aqui, esse aqui vai ser igual a esse. Beleza? Vamos chegar lá daqui a pouco. O porquê daquelas fórmulas lá do cálculo 1, lá em cima, né? Porque eu vou precisar delas aqui para saber o que acontece com essa multiplicação, né? Que agora eu vou ter o quê, ó? Eu vou pegar a minha F e multiplicar pelo cosseno, vou pegar o A0 sobre 2, que é o primeiro coeficiente, e vou multiplicar pelo cosseno. Vou pegar o cosseno de N de Naí, tá vendo? Que é o original. Esse aqui é os originais da série, né? Que tá livre, tá vendo? Aqui o N que tá livre, ó. De 1 até mais infinito. Beleza? Eu vou pegar esses camaradas e vou multiplicar pelo cosseno, vou multiplicar pelo cosseno também. E vou ver o que acontece com essas primitivas. Então, por enquanto aqui, eu vou deixar esse pessoal aqui quieto, desse lado de cá, não vou mexer do lado esquerdo, e vou ver o que vai dar no meu lado direito. Primeiro, esse A0 sobre 2 ele é constante, ele pode sair para fora da integral, não pode? Essa integral aqui a gente já calculou lá em cima, não calculou? A primitiva dela vai dar um seno, agora o seno agora tem que ser o M, tá vendo? De Maria. E aqui eu coloco novamente o L dividido por MP para poder cancelar a derivada da de dentro. Ok? Novamente, a função seno, quando você coloca L e menos L, vai ficar com os múltiplos de 180. Vai ficar M de Maria vezes π, não vai? Porque o L vai cortar com L aqui no lugar do T, né? E o menos L também vai ficar seno de menos MP. O seno é ímpar, zero também. Então, para você ver, então ficou essa constante aqui do lado de fora, essa integral de dentro aqui, a primitiva zerou. Então, essa parte toda aqui morreu. Concorda? Agora, vamos para a segunda parte. Que acontece uma coisa interessante aqui. Eu vou ter o cosseno de N de Naí, tá vendo? Multiplicando pelo um cosseno de M de Maria. Isso aqui lá em cima, ó, definido no intervalo simétrico. Lá em cima a gente viu que isso aqui, se o N for diferente do M que você escolheu, zera. Não zera? O que sobra, na verdade, tá vendo? Ó? Só se o N for igual a M, essa integral aqui toda, ela vale L, concorda? Lá em cima a gente viu? É o contrário, né, não? É o contrário? Eu acho que sim. Ó, se for igual, sobra Igual L. Oi? Beleza? Se for igual, sobra L. Se for diferente, não sobra nada. Dá zero, tá vendo? Então, aqui sobrou quem? Cadê? Aqui. Então, se o M for igual a N, essa integral toda aqui vai sobrar, vai dar L. Então, o resultado aqui vai dar AN ou AM, tanto faz, né? L. Ou AML, tanto faz. Porque se você pegar, por exemplo, se você pegou esse M igual a 100, o que você ia ter? Você ia ter o quê? Você ia ter, por exemplo, quando o N fosse 1, você ia ter o A1 multiplicado por essa integral, não ia? Só que essa integral aqui ia valer zero, não é? Porque o 1 que ia entrar aqui, no primeiro termo do somatório, é diferente do 100 que você colocou aqui. Você vai fazendo isso. Para o N igual a 2, o A2 também zerava, porque ficava A2 vezes 0. E assim ia, né? A hora que chegasse no N igual a 100, aí sim, aí você ia ter isso aqui valendo L, e aí você ia ficar com AM ou AN vezes L.
Tranquilo, gente? A mesma ideia aqui, ó, vou ficar com seno vezes um cosseno. A gente viu que isso aqui, independente se o m é igual ou se o m é diferente, isso aqui vai zerar sempre. É a última fórmula lá, né? Seno vezes cosseno. Aqui, ó, essa última aqui, ó. Vai dar zero, independente se é igual, se é diferente. Então, aqui não sobrou nada de Bn. Concorda? Aqui não sobrou nada de Bn. Porque o Bn aqui vai multiplicar por zero aqui, independente do m ou do n. Então, o que sobrou? Sobrou o AM vezes L, ou AN vezes L. Então, aqui, ó, coloquei até aqui, ó, né? Se é igual, né? Eu posso ser, é esse ou esse. Então, quando eu isolo, lembra que lá no início eu tinha a integral de menos L até L, f de t vezes o cosseno de m pi t sobre L dt, não é? Isso aqui deu quem? Deu AM de Maria vezes L. Então, agora eu vou isolar esse AM de Maria aqui, tá vendo? Então, basta eu dividir por L. Aí você fala, mas por que você está usando o N aqui, ó? Porque realmente tanto faz a letra que você vai utilizar, entendeu? Se é M ou se é N. Então, esse aqui é o coeficiente AN da série de Fourier. Ok? Então, vai ser 1 sobre L. Viu por que eu peguei o A0 sobre 2 lá? Para a fórmula do A0 também ficar como sendo 1 sobre L. Tá vendo que esse 1 sobre L aqui que multiplica a integral, no caso lá era só f de t dt, né? O A0. Esse 1 sobre L aqui, ele vai aparecer nos três coeficientes. Então, por isso que eu peguei um A0 sobre 2. Para esse A0 aqui não ficar diferente. Que se eu não pego, lembra que deu A0 que multiplica 2L? E a gente cortou esse camarada com esse? Se eu não pego esse camarada aqui, ó, ia ficar o quê? Quando você isolasse o A0, não ia ficar, eu ia levar 1 sobre 2L, não ia? Aí ficava uma coisa diferente dos outros, beleza? Então, por isso que a gente pega esse 2 aqui, ó. Não vai interferir mesmo? Tá. Agora, como é que a gente vai... Ficou claro o segundo coeficiente, o AN? A fórmula dele? Beleza. Agora, por último, o que eu vou fazer? Agora, ao invés de multiplicar pelo cosseno, eu vou multiplicar pelo seno de m, pt sobre L. Vou multiplicar dos dois lados. É marmelada isso aí. É o truque, né? Para poder zerar um coeficiente e deixar o outro. Então, quando você... E não altera, né? Se você multiplica a mesma coisa dos dois lados, não vai alterar, né? Então, imagina o trabalho de quem descobriu isso, né? Para saber qual que é a função correta para poder multiplicar, para poder exibir o coeficiente, né? Então, agora eu multipliquei pelo seno, tá vendo? A função f de t. Multipliquei aqui o A0, tá vendo? Que é o primeiro coeficiente. Multipliquei aqui vezes o seno, multipliquei aqui vezes o seno, tá vendo? Tudo de m. Multipliquei dos dois lados por esse seno aí. Essa primeira primitiva aqui, ó, lembra que deu menos cosseno? A gente já fez essa conta, inclusive, lá em cima, né? Porque a primitiva do seno é menos o cosseno dessa coisa. Só que o cosseno, quando a gente substituía L menos L, como o cosseno é par, ficava uma cosseno de MP menos L próprio, né? Então, por isso que zera. Então, essa parte aqui tudo vai embora. Aqui, eu tenho o cosseno original dos coeficientes AN multiplicado por seno. Então, independente se o M é igual ou se é diferente, isso aqui vai dar zero sempre, né? A terceira fórmula que a gente viu. E aqui, para poder recuperar o BN, né, que é o que falta para a gente determinar, eu tenho um seno vezes um seno. E a gente viu que isso aqui só vai valer alguma coisa, que é exatamente L, quando eles forem iguais. Porque quando N é diferente de M, dá zero, né? E quando é igual, vale L. Então, aqui eu fiquei com BM vezes L, ou BN, né? Faz, né? Então, quando você isola o BN, você vai ter 1 sobre L, porque esse L aqui vai passar para lá dividindo, né? Dividiu por L dos dois lados. E aí eu fiquei com essa conta aqui para o coeficiente BN. Ficou claro? Então, a diferença do AN para o BN é porque o BN eu vou levar em consideração o seno, tá vendo? Multiplicado pela função.
E o AN eu vou multiplicar pelo cosseno. E o A0 eu não multiplico por nada. Né? Só a F, a integral da F. E o que eu tinha preparado para a aula de hoje era mostrar para vocês os coeficientes, como que eles são determinados. Alguma dúvida da aula de hoje? Não? Pessoal do chat aí, tá tranquilo? Não? Cleverson falou não. Onde que pegou, Cleverson? Tá me ouvindo? Ah, tá, desculpa. Eu perguntei, tá tranquilo, aí acho que ele respondeu a primeira pergunta, né? Ele falou que não tem dúvida. Beleza, ótimo, então. Na aula de quarta, a gente vai fazer um exemplo, né? De como determinar realmente pegar uma função qualquer e calcular uma série de Fourier para essa função, né? Determinar os coeficientes e ver como é que funciona essa aproximação. Lembrando que essa aproximação tal como Taylor, por exemplo, né, essa aproximação ela é boa na vizinhança de ponto, né? Na vizinhança de um determinado ponto. Então, a gente vai ver um exemplo na aula que vem, eu acho que tem um exemplo, né, de como determinar a série de Fourier para uma determinada função. Aconselho vocês dar uma olhada antes, né? Porque talvez as contas, eu não sei se eu fiz as contas todas ou só coloquei o resultado, para não ficar o resultado muito grande. Então, seria interessante, talvez, se eu não fiz a conta lá, vocês tentarem fazer a conta, porque se tiver alguma dúvida, a gente faz na aula. Ok? Então, se não tem dúvida, então podemos ir, né? Beleza, então. Bom dia para todo mundo, até quarta. E até amanhã para quem é de cálculo 3, né? E para quem é de AD1 até quarta. Beleza, Valdamiro, valeu. Falou, tem mais Carlos, abraço. Natália. Alô, Vitor. João Paulo, Nayane, Alice, Laura. Igual. Oi, Gilmar. Deixa eu tirar contigo uma dúvida aqui do outro conteúdo rapidinho. Pode falar. Lá nas últimas questões sobre os sistemas, no caso em que A não é diagonalizável, tem algumas questões lá que eles te dão um A qualquer e pede para você achar a solução geral. Eu fiquei com um pouco de dúvida em como que eu vou fazer para calcular essa solução geral, justamente desse caso onde A não é diagonalizável. Porque A poderia ser, por exemplo, mais e menos o valor. Então, eu tenho que resolver uma vez para A sendo mais e outra vez para A sendo menos? Esse A que você fala aí é a matriz ou o elemento A, a entrada? É um elemento A qualquer, uma entrada A. Então, o que acontece? Você vai considerar ele como sendo um A qualquer e você vai fazer o polinômio característico. Possivelmente as raízes vai depender dele. Exatamente. Aí o que acontece? Aí você vai analisar o delta. Justo. O delta que fica lá dentro, o camarada que fica lá dentro da raiz, aí você vai ver as possibilidades, todas elas, né? Por exemplo, Então, se ele for maior do que zero, se ele for menor do que zero, maior que zero, raiz real distinta, menor que zero, complexa, e se ele for exatamente igual a zero, ou seja, igual àquele outro número que aparece lá, aí vai raízes repetidas. Exatamente. Só que nesse caso da raiz repetida, essa entrada, que pode ser qualquer coisa, ela é o elemento B do polinômio característico. Então, mesmo quando o delta dá zero, você ainda tem um A sobre 2. Nesse exemplo específico, pede para quando A seja 4, mais ou menos 4. Então, você teria delta mais ou menos 2. Delta mais ou menos 2. Você teria lambda mais ou menos 2. Lambda mais ou menos 2. Eu teria que resolver um sistema para quando o lambda é mais 2 e outro sistema para quando o lambda é menos 2? Deixa eu pensar aqui. Porque senão eu teria que jogar no sistema mais ou menos. Na verdade, se o A for 4, realmente, se o A for 4, vai dar 2 positivo. Na verdade, são duas coisas distintas, porque se o A for 4,
Se for positivo, vai dar os lambdas, que é Positivo. menos, né? Positivo. E o outro inverso, teria que fazer os dois, né? Não daria para fazer os dois de uma vez só, não. Ah, tá. Porque, na verdade, um vai dar um nó impróprio repulsor e o outro vai dar trator, Beleza. né? Só para tirar Faz os dois separados, que realmente vai dar dois positivo na diagonal, vai dar um nó repulsor impróprio, e o outro vai dar -2 e -2. Aí eu não sei te falar, eu não fiz a conta, se daria para aproveitar a matriz J, a matriz que os autovalores vai entrar como colunas, os autovetores, se o caso, quando você faz a conta por lambda igual a 2, 2 na diagonal, se o -2, o que vai acontecer? Se tem alguma simetria em relação com o retrato de fase, Entendi. isso aí eu não cheguei a fazer a conta para te falar. Eu posso fazer depois e olhar. Não, Se dá para aproveitar, entendeu? eu vou resolver de qualquer forma. Tá, beleza, então. Era só tirar essa dúvida mesmo. Tá ótimo. Tá, tranquilo. Falou, um abraço. Falou, outro. Com Deus. Bom, por hoje é isso. Espero que você tenha entendido. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários que estarei respondendo na medida do possível. Aproveite-se para se inscrever no canal, ative as notificações, porque toda segunda e toda quarta teremos aula nova no canal. Até mais.